Os Estados Unidos acabaram de obliterar a arma geopolítica mais poderosa do Irã em um único golpe. Os Estados Unidos queriam chegar a um acordo com o Irã. Eles realmente queriam. Sentaram-se à mesa, discutiram os termos e mantiveram os canais diplomáticos abertos. Mas não era o Irã sentado à mesa, era a Guarda Revolucionária Iraniana. E o que eles trouxeram para a mesa não foi uma posição de negociação, mas uma lista de exigências. Passagem livre pelo Estreito de Hormuz, o levantamento das sanções e a retirada dos Estados Unidos da região. Exigências inaceitáveis. Mas a verdadeira bomba estava no final da lista, algo muito mais valioso do que petróleo. Oficiais da Guarda Revolucionária Iraniana ameaçaram cortar os cabos de fibra ótica submarinos no Golfo Pérsico e no Mar Vermelho. 17 cabos submarinos, não mais grossos que uma mangueira de jardim, transportando 30% de todo o tráfego global da internet nessa ponte vital entre a Europa e a Ásia. A cada segundo, 3 bilhões de pessoas dependem desses cabos. Mantendo o sistema nervoso da economia mundial como refém, isso não era mais uma questão de negociação, era uma declaração de guerra contra a ordem global. Esta é a escalada de guerra híbrida mais perigosa da história moderna, um Pearl Harbor digital prestes a acontecer. O IRGC acreditava que praticamente ninguém poderia fazer algo para impedir isso. Mas a resposta de Washington veio em 48 horas, e essa resposta não foi uma nota diplomática. Foram 10 mil tropas, dezenas de navios de guerra e um bloqueio completo dos portos iranianos. Um ponto sem retorno havia sido cruzado no Estreito de Hormuz. Para entender a ameaça dos cabos de fibra ótica do Irã, é preciso compreender o desespero estratégico de Teherã. O Irã não tem chance contra os Estados Unidos em uma guerra convencional. Barcos rápidos contra destroyers, aeronaves envelhecidas contra F-35. A doutrina da guerra assimétrica surge precisamente desse desequilíbrio. Se você não pode derrotar seu inimigo, ataque o sistema do qual seu inimigo depende. A descoberta do Irã foi essa. Mesmo o exército mais poderoso do mundo depende dessa infraestrutura digital. Cadeias de comando, finanças globais, centros de dados no Golfo, tudo passa por cabos submarinos. Um único mergulhador, uma única mina, as vidas digitais de 3 bilhões de pessoas e todos os exércitos poderiam ser mergulhados na escuridão. Esta é uma arma assimétrica perfeita para o Irã. O custo é quase zero, o impacto é global e provar a responsabilidade é quase impossível. O bloqueio dos Estados Unidos não era apenas sobre cortar o petróleo, era sobre impedir que o Irã acessasse essa arma digital. E pela primeira vez na história, o Estreito de Hormuz e o Mar Vermelho são ambos zonas de conflito ativas. 2 pontos de estrangulamento carregando toda a ponte digital entre a Europa e a Ásia. Então, o que exatamente são esses cabos? Onde eles estão? E o que acontece se forem cortados? Para entender o que está em jogo, primeiro você precisa compreender um fato crítico que a maioria das pessoas não conhece. A internet não viaja pelo ar. Independentemente do que você possa pensar sobre nuvem, satélites e conexões sem fio, 95 a 97% de todos os dados internacionais viajam através de cabos físicos de fibra óptica que estão no fundo do oceano. Esses cabos, mais finos que seus braços, estão enterrados a apenas alguns metros abaixo do leito marinho. Não há backup. Não há alternativa de satélite capaz de lidar com esse volume. Se esses cabos forem cortados, a internet como a conhecemos morre com eles. Agora olhe para este mapa. A rede mundial de cabos submarinos tem 2 pontos críticos de estrangulamento. 2 passagens estreitas onde dezenas de cabos estão agrupados, passando por algumas das águas mais perigosas do mundo. O primeiro é o Mar Vermelho, o corredor que conecta a Europa à Ásia através do Canal de Suez. 16 sistemas principais de cabos passam por aqui, incluindo a AE1, CAMEW4, CAMEW5, IMEW, EIG e a rede Flag. Em 2024, ataques Houthi fizeram com que um navio cargueiro abandonado, o MV Rubimar, arrastasse sua âncora pelo fundo do mar após ser atingido por mísseis antinavio, rompendo 3 desses cabos. Os reparos levaram 6 meses. O segundo ponto de estrangulamento é o Estreito de Hormuz, a passagem estreita entre o Irã e Omã, com apenas 33 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito. Cada cabo que conecta as nações do Golfo Pérsico à internet global passa por este estreito. E aqui está o que torna isso assustador. Todos esses cabos são deliberadamente roteados através das águas omanenses no lado sul do estreito, especificamente para evitar as águas territoriais iranianas. Mas isso não importa. A Marinha do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica opera submarinos, minas, barcos de ataque rápido e mergulhadores de combate nessas águas. Eles não precisam estar em suas próprias águas territoriais para alcançar esses cabos.
E agora, pela primeira vez na história, ambos os pontos de estrangulamento tornaram-se zonas de conflito ativo simultaneamente. No dia 3 de março de 2026, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica declarou o Estreito de Hormuz fechado para todo o tráfego comercial e ameaçou, citação, incendiar qualquer embarcação que tentasse passar. Em poucas horas, pelo menos 5 petroleiros foram danificados e aproximadamente 150 navios ficaram encalhados ao redor do estreito. Mas enquanto o mundo estava de olho nos petroleiros, o que perdeu foi isto. Sob aquelas águas, 17 sistemas de cabos submarinos acabaram de ser feitos reféns. Vamos ver o que o Irã poderia atacar. Primeiro, o sistema de cabos Falcon. Operado pela Flag Telecom, agora parte da Reliance Globalcom, este cabo atravessa o Golfo Pérsico, conectando Mumbai a vários estados do Golfo. Sua capacidade excede 40 terabits por segundo. Se cortado, a Índia perde uma parte significativa de sua largura de banda de internet em direção ao oeste da noite para o dia. Em segundo lugar, o cabo Gulf Bridge International, também conhecido como Sistema de Cabos MENA. Isso conecta o Iraque, Kuwait, Bahrein, os Emirados Árabes Unidos, Omã e o próprio Irã. Este cabo funciona como a espinha dorsal digital de toda a região do Conselho de Cooperação do Golfo. Terceiro, Fiber in Gulf, conhecido como FIG, desenvolvido pelo grupo Ooredoo. Isso conecta todas as 7 nações do Conselho de Cooperação do Golfo. A Ooredoo havia investido simultaneamente 500 milhões de dólares em uma alternativa terrestre, uma rota de backup através do Iraque e da Turquia, mas até isso agora enfrenta incertezas. E então, ao maior de todos, a extensão do Africa Pearls da Meta. Este deveria ser o projeto de cabo submarino mais ambicioso já realizado. Um cabo de 45 mil quilômetros projetado para conectar os estados do Golfo à África, Europa e Sul da Ásia, com capacidade para atender mais de 3 bilhões de pessoas. A empresa francesa Alcatel Submarine Networks foi contratada para instalar este cabo. Quando a guerra estourou, o navio de instalação deles, o Ile des Bats, estava ancorado na costa de Dammam, na Arábia Saudita. A Alcatel imediatamente invocou força maior, um termo legal que significa que eles não podiam mais operar com segurança. O navio agora está encalhado. O projeto está suspenso. Bilhões de dólares em investimento perdidos. Mas a ameaça do Irã não se limita a bloquear novos cabos. O verdadeiro cenário de pesadelo é a sabotagem deliberada da infraestrutura existente. A Marinha do IRGC possui submarinos da classe Gadir e da classe Fateh, embarcações pequenas, silenciosas, movidas a diesel elétrico, especificamente projetadas para operações em águas rasas no Golfo Pérsico. E aqui está o detalhe crítico. A atribuição é quase impossível. Quando um cabo no fundo do oceano é danificado, determinar se foi causado por uma âncora arrastando, um evento natural ou sabotagem deliberada leva dias ou semanas. Isso proporciona uma negação perfeita. O Irã poderia cortar vários cabos e culpar a névoa da guerra, assim como o papel dos Houthis no dano ao Cabo do Mar Vermelho em 2024 foi debatido por meses antes de ser confirmado. As armas nem precisam ser sofisticadas. Em 2024, o MV Rubimar cortou 3 cabos simplesmente arrastando sua âncora. Uma mina colocada perto de uma estação de aterragem de cabos, um mergulhador de combate como equipamento de corte, ou até mesmo um navio afundado deliberadamente poderia alcançar o mesmo resultado, multiplicado em vários sistemas de cabos simultaneamente. Mas há mais. As consequências de cortar esses cabos se estenderiam muito além de velocidades de internet mais lentas. Estamos falando de um choque sistêmico para a economia digital global. Vamos começar com a região imediatamente afetada, os estados do Golfo. Amazon, Microsoft e Google passaram anos e bilhões construindo complexos massivos de centros de dados nos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Catar. Eles estavam apostando que o Golfo se tornaria o próximo grande centro mundial de inteligência artificial. A Amazon Web Services sozinha opera 3 grandes instalações na região. Esses centros de dados não operam isoladamente. Eles exigem conexões constantes de alta largura de banda com a internet global, conexões que passam pelos próprios cabos que o Irã está ameaçando. Na verdade, isso já começou a acontecer. No dia 1º de março, poucos dias após o início da guerra, drones iranianos atacaram 3 data centers da AWS, 2 nos Emirados Árabes Unidos e 1 no Bahrein. Esta foi a primeira vez conhecida em qualquer conflito em que a infraestrutura de computação em nuvem foi alvo militar. Sistemas bancários, plataformas de pagamento e software empresarial em 6 países ficaram fora do ar por horas.
Agora imagine que esses data centers estão fisicamente intactos, mas os cabos que os conectam ao mundo estão cortados. O resultado é o mesmo: isolamento digital total. Em seguida vem a Índia, e a história aqui se torna realmente alarmante. A Índia está entre as principais economias mais vulneráveis neste cenário. Quase um terço do tráfego de internet da Índia em direção ao oeste, conectando Mumbai e Chennai à Europa, ao Oriente Médio e à África, passa por cabos que atravessam o Golfo Pérsico e o corredor do Golfo de Omã. O setor de exportação de TI da Índia gera mais de 250 bilhões de dólares em receita anual. Call centers, serviços de nuvem, infraestrutura bancária e sistemas de pagamento digital, a rede UPI processando bilhões de transações diárias, todos dependem de conexões de baixa latência fornecidas por esses mesmos cabos. Em 2008, quando apenas 4 cabos foram cortados perto do Egito no Mediterrâneo, a largura de banda internacional da Índia caiu 60% por semanas. Bancos, bolsas de valores e empresas de terceirização ficaram paralisados, e isso foi apenas 4 cabos em Amazonas sem conflito. Uma interrupção coordenada de cabos tanto no Golfo Pérsico quanto no Mar Vermelho simultaneamente seria exponencialmente pior. Mas o dano não para na conectividade. Há também a dimensão energética. O Brent subiu mais de 42% desde que o conflito começou. Os preços do gás natural na Europa aumentaram 57%. Centros de dados consomem enormes quantidades de energia. O impacto combinado do aumento dos custos de energia e da conectividade interrompida ameaça todo o modelo de negócios de computação em nuvem na região. OpenAI, Oracle, Nvidia e SoftBank haviam anunciado o Stargate UAE, um campus de inteligência artificial de 5 gigawatts em Abu Dhabi, que teria sido o maior fora dos Estados Unidos. Esse projeto está agora em suspenso. E aqui está o detalhe realmente preocupante. Reparos em uma zona de guerra são virtualmente impossíveis. Após o dano ao Cabo do Mar Vermelho em 2024, os reparos levaram 6 meses porque os navios de reparo não conseguiram obter permissões do governo do Iêmen para entrar na área. Existem apenas cerca de 60 navios especializados em reparo de cabos em todo o mundo. Nenhum deles pode operar em um estreito cheio de minas e patrulhas de guerra. Se o Irã cortar os cabos no Estreito de Hormuz, esses cabos podem permanecer cortados por meses, possivelmente mais de um ano. Então, o que acontece a seguir? Estamos acompanhando 3 cenários. Cenário 1. A dissuasão se mantém. O Irã usa a ameaça aos cabos como moeda de troca, assim como tem usado o tráfego de petróleo pelo Estreito de Hormuz. A ameaça por si só é suficiente para ganhar vantagem nas negociações de cessar-fogo. Os cabos permanecem intactos, mas o congelamento de investimentos continua. Novos projetos de cabos permanecem em espera. O sonho do Golfo de se tornar um centro de IA não está destruído, mas é adiado por anos. Cenário 2. Sabotagem direcionada. O Irã ou seus representantes cortam 2 a 3 cabos usando métodos que oferecem negação plausível, talvez uma mina à deriva ou um navio de proxy arrastando sua âncora. 20 a 30% do tráfego de internet entre a Ásia e a Europa é significativamente interrompido. Índia, Paquistão e os estados do Golfo enfrentam lentidões severas por 3 a 6 meses. Os mercados financeiros globais veem um aumento na volatilidade. O Irã é amplamente suspeito, mas não definitivamente atribuído, assim como as interrupções no Mar Vermelho em 2024 foram debatidas por meses. Cenário 3. Guerra digital em grande escala. O Irã corta deliberadamente todos os cabos acessíveis no Estreito de Hormuz, possivelmente coordenado com ataques a cabos pelos Houthis no Mar Vermelho. Isso seria um ataque simultâneo e duplo a pontos de estrangulamento sem precedentes. 30% do tráfego global da internet é interrompido. Os estados do Golfo ficam digitalmente isolados. O setor de TI da Índia enfrenta uma crise sem precedentes. Os mercados de ações globais entram em colapso. Os danos econômicos na primeira semana sozinhos poderiam exceder 50 bilhões de dólares. O mundo já está se preparando para o pior. A Meta lançou o projeto Waterworth, um novo cabo de 50 mil quilômetros projetado para contornar completamente o Oriente Médio, conectando os Estados Unidos diretamente à Índia, África do Sul e Brasil, através dos oceanos Atlântico e Índico. Mas esse cabo está há anos de ser concluído. Enquanto isso, a Ooredoo da Arábia Saudita está investindo 500 milhões de dólares em uma rota terrestre através do Iraque e da Turquia para chegar à Europa. O consórcio por trás do CMR 6 está desenvolvendo uma arquitetura híbrida, parte submarina, parte terrestre, que contornaria o Estreito de Hormuz através do território da Arábia Saudita. Mas nenhuma dessas alternativas estará pronta antes de 2028, no mínimo.
Neste momento, o acesso à internet de 3 bilhões de pessoas e a economia digital de toda uma região dependem de se Teherã decidir mergulhar nas águas e puxar o plug. Além disso, uma vez que esse plug é puxado, ninguém poderá entrar nessas águas para reparar os cabos. Por quê? Porque o Irã preparou o leito do Estreito de Hormuz não apenas para cortar os cabos, mas também para manter a Marinha dos Estados Unidos fora dessas águas. Quantas minas existem no Estreito de Hormuz agora? De acordo com fontes da CNN, algumas dezenas. Uma avaliação de um instituto independente é ainda mais impressionante. Talvez 10. Não 10 mil, 10, e isso é suficiente. O poder de uma mina não está na sua explosão, mas na incerteza que ela cria. O verdadeiro poder de uma mina é psicológico. O medo do desconhecido é maior do que a ameaça real, e é exatamente isso que o Irã quer. Não precisa afundar um navio com uma mina. A mera possibilidade da existência de uma mina é suficiente para parar todo o tráfego e colocar a Marinha dos Estados Unidos em apuros. A fria matemática da guerra assimétrica. Uma mina custa alguns milhares de dólares. Removê-la custa 1000 vezes mais. Colocá-las leva horas. Removê-las leva semanas, às vezes meses. Elas foram substituídas por navios de combate litorâneo da classe Independence, LCS. Casco de trimaran de alumínio, velocidade de 40 nós, 360 milhões de dólares por unidade, módulos de missão intercambiáveis. Em teoria, uma plataforma modular capaz de fazer tudo. Na prática, fissuras no casco, falhas no equipamento, problemas de corrosão. Alguns foram aposentados após apenas alguns anos de serviço. Eles ganharam o apelido de pequenos navios ruins. E o ponto mais crítico, o pacote de desminagem nunca foi testado em combate. As minas do Irã são o primeiro teste real para este sistema. E a diferença crítica, os antigos Avengers com seus cascos de madeira podiam operar dentro de campos minados. A madeira não emite sinais magnéticos e não aciona minas. É exatamente por isso que eles estiveram lá por 40 anos, para entrar no campo, localizar a mina e neutralizá-la. Os LCSS, no entanto, têm cascos de metal. Eles podem acionar minas. Devem permanecer fora da zona de ameaça e implantar veículos subaquáticos não tripulados e drones. E esses drones estão operando a apenas alguns quilômetros da costa iraniana, dentro do alcance das ameaças costeiras restantes do Irã. Enquanto desarmam minas, eles próprios se tornam alvos. Um analista resumiu assim: é como substituir um especialista em desarmamento de bombas por alguém trabalhando de um estacionamento usando um drone. O USS Tulsa e o Santa Bárbara, equipados com módulos de desminagem, foram vistos na Malásia esta semana, a milhares de milhas de distância. O único LCS confirmado no Golfo, o USS Canberra, o único navio na via navegável mais crítica do mundo. As outras opções dos retrevos Siowa, 4 navios Avenger no Japão, poderiam ser mobilizados rapidamente, mas a travessia levaria semanas. Helicópteros MH-60S Seahawk fornecerão suporte com detecção de minas a laser e sistemas de varredura por sonar. Os Estados Unidos têm golfinhos treinados para a caça de minas que operam há décadas. Suas capacidades de sonar são mais precisas do que muitos sistemas não tripulados. O Reino Unido está enviando um drone de desminagem, mas retirou seu último navio varredor de minas do Golfo no início de 2026. E como não podia voltar para casa por conta própria, teve que ser transportado em um navio de carga. Os aliados da OTAN se recusaram a juntar-se à coalizão. As forças de desminagem movem-se lentamente e operam em padrões previsíveis, e as ameaças restantes do Irã ainda estão dentro do alcance. Por décadas, o mundo se preocupou com o petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz, mas os dados que fluem sob o estreito podem ser ainda mais importantes. O petróleo pode ser estocado, redirecionado e substituído por outras fontes de energia. Os cabos de internet não podem ser redirecionados da noite para o dia. Eles não podem ser substituídos em semanas, e se quebrarem em uma zona de guerra, permanecem quebrados. O Irã agora possui a arma assimétrica mais poderosa do mundo, uma que não requer um único míssil. Apenas um mergulhador no lugar certo na hora certa, uma mina, uma âncora arrastando. É tudo o que é necessário. A questão já não é se o Irã tem a capacidade de cortar esses cabos. Sabemos que tem. A verdadeira questão é se alguém pode detê-lo. E agora, a resposta honesta é provavelmente não. Então, o que você acha disso? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado sobre as novas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher.